aí, pessoal? Hoje a gente vai começar um novo módulo das nossas aulas, que é o módulo de identidade visual. Bom, o que é essa tal identidade visual, né, que eu vou falar tanto para vocês agora? Antigamente, na profissão do design, a gente chamava de identidade visual o que era conhecido como logotipo, né? Também foi conhecido como logomarca. Cada pessoa falava de um jeito. Bom, o que estava se falando muito até um tempinho atrás era logo, né? Eu vou criar um logo, vou criar um logo. Não, hoje em dia a profissão foi regulamentada e os termos foram todos padronizados, né? O que antes a gente chamava de logo, nada mais é o que hoje a gente chama de identidade visual empresarial ou identidade visual. Por que identidade visual? Porque ela vai englobar não só aquele pictograma que acompanha, né, a marca da empresa, ou então que representa a empresa. Ela vai acompanhar tudo. Ela vai acompanhar desde esse pictograma, né, que antigamente era o logo, que hoje em dia a gente tem, por exemplo, esse aqui que eu fiz para vocês, ou então ela vai acompanhar também a parte toda de identidade visual de uma empresa, que compreende tudo, desde esse pictograma que representa a marca, até papelaria, até desenvolvimento de cartão de visitas, banner, folder. De repente você tem um site, você tem toda uma padronização do material daquela empresa. Isso é uma identidade visual. Bom, eu falei bastante logo para vocês nas aulas, mas porque assim, como a gente está conversando aqui com bastante gente que não conhece, né, tudo de design e está começando agora, de repente eu chegar e falar assim para vocês, identidade visual, vocês vão ficar meio, poxa, o que é isso, né? Mas agora que a gente já passou por todas essas aulas, né, que vocês já tiveram bastante teoria, eu acredito que agora a gente possa realmente começar a usar os termos corretos, né, que no caso a gente tem identidade visual, como eu já expliquei para vocês. Bom, esse módulo ele vai vir para mostrar para vocês que qualquer pessoa que se disponha, né, a fazer e tenha o conhecimento disso consegue fazer uma identidade visual. Não estou dizendo que isso não deva ser trabalho para os designers. Sim, isso é trabalho dos designers. Mas o que eu digo é que qualquer designer que se dispõe a fazer consegue. Porque assim, muita gente fala: eu não vou partir para essa área de identidade visual porque eu não sei desenhar. Ou então porque, isso daí é uma coisa que às vezes as pessoas pagam muito barato, não é valorizado. Não, gente. Isso é muito valorizado. É que às vezes você fala assim, não parece ter tanto valor. Mas se uma empresa está a fim de investir numa marca que vai solidificar ela no mercado, ela vai sim pagar para uma pessoa fazer uma boa identidade visual para ela. E assim, gente, identidade visual, mesmo você não sabendo desenhar perfeitamente, você consegue fazer. Então, assim, ela é legal porque nesse ponto, realmente, qualquer pessoa consegue fazer. Basta ter o conhecimento. Mas eu volto a falar para vocês, nada substitui o curso universitário. Não é porque eu vou ensinar essa parte para vocês que isso vai substituir, que vocês vão conseguir trabalhar por aí fazendo identidade visual como uma pessoa que já é graduada em design. Não, isso não é legal de se fazer. É legal que vocês já tenham esse conhecimento para na hora que vocês chegarem lá no curso superior, ou então que já está fazendo ou já fez, pega para dar uma relembrada, para dar uma praticada. Não é para substituir nada que está sendo ensinado lá, tá bom? Bom, eu vou começar falando para vocês dos princípios básicos da identidade visual e como que vocês vão fazer para desenvolver essa identidade. Depois, eu vou passar para vocês como que vocês vão realmente fazer essa identidade visual, como que vocês vão produzir. Desde já eu digo que é legal, eu estou até com a tela aqui aberta, esse programa aqui é o Adobe Illustrator, e assim, toda a identidade visual a gente vai desenvolver nele. Por quê? Mais pra frente eu vou falar para vocês os porquês certinhos, mas basicamente, porque a gente precisa ter um vetor. Isso aqui, ó, é um vetor. Então, assim, o que a gente precisa? Que a identidade visual seja versátil. Então, assim, um dos princípios, depois eu vou aprofundar um pouquinho isso para vocês, é que a gente consiga deixar ela em qualquer tamanho. E isso a gente só consegue sem essa perda de qualidade com os vetores, tá vendo? Consigo deixar ela pequenininha, e se eu quiser imprimir ela desse tamanho, ela vai ter qualidade. E se eu quiser deixar ela enorme, assim, pessoal, ó, gigante, eu consigo sem que ela perca, perdão, essa identidade visual, essa qualidade da identidade visual que a gente está prezando. Bom, eu vou começar falando para vocês como que vocês vão começar o desenvolvimento da identidade visual. Para isso, eu vou usar uma apresentação aqui, que eu fiz para vocês, que a gente vai iniciar pelo briefing. Muita gente não sabe o que é um briefing, né? Fala assim, nossa, o que é isso? Bom, briefing nada mais é do que
umas perguntinhas que você vai fazer para o cliente. Essas perguntas, geralmente a gente faz essas perguntas documentadas. Quando vocês vão contratar, né, quando o cliente vai te contratar, quando ele vai contratar seus serviços, é legal que vocês façam um contrato, né, e que nesse contrato você tenha já toda uma documentação anexada, até mesmo para proteção de vocês, para garantir que esse serviço vai ser pago e tudo mais. E um dos documentos que é legal vocês anexarem é esse briefing. O que que é o briefing, então? Ele é assim, vocês vão desenvolver uma folha, uma ficha de perguntas e vocês não vão dar essa folha para o cliente responder. E essas perguntas vão meio que guiar vocês, elas vão ser um norte para vocês para desenvolver essa identidade visual. E o que que essas perguntas vão ter? Elas vão transmitir quais que são as ideias do cliente. Porque assim, né, é complicado, porque às vezes o cliente ele quer uma coisa, mas ele não sabe explicar o que ele quer. E às vezes nem ele sabe o que ele quer, mas ele de repente viu uma identidade visual de uma empresa, ele achou linda e ele fica meio com receio de te falar isso. Ele fica assim: ah, mas será que se eu falar isso para ele, ele não vai chegar lá e vai copiar daquela empresa? Ou então, ah, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa igual? Às vezes o cliente não tem conhecimento, né? E ele fica naquela coisa assim, ele fica meio preso a isso. E o que que assim esse briefing vai fazer? Se o cliente às vezes não sabe te dizer o que ele quer, se ele não sabe te dizer, de repente, ele sabe te dizer o que ele quer, mas ele não sabe explicar de que forma ele quer. Então, assim, essas perguntas, elas vão guiar até mesmo ele a te mostrar o que ele quer de verdade. E elas vão te guiar para que você consiga, através do seu estilo, desenvolvendo a identidade visual com o seu conhecimento, a sua expertise, agradar o cliente e fazer uma marca que solidifique no mercado, né? Porque às vezes a gente faz uma marca que não fica legal e aí também não adianta, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais que são as perguntinhas básicas, assim, né? Como que vocês vão começar? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que que são as questões. Essas questões, se vocês quiserem montar, de repente, um documento e passar para o cliente, para ele responder e depois imprimir isso, pedir para ele assinar, falar assim, olha, esse aqui é o briefing oficial. É legal, é uma documentação que você junta, né? E assim, você tendo tudo documentado, as chances, né, do seu projeto não dar certo, elas começam a diminuir. Então, assim, é interessante realmente vocês se focarem um pouquinho nisso, principalmente no começo. Bom, e quais que são as perguntas, né? A primeira pergunta que vocês podem fazer é qual que vai ser o nome da empresa. Pergunta isso para o cliente e pergunta para ele se ele já verificou se o nome da empresa que ele quer já não existe. Porque às vezes ele quer um nome que já tem em todos os lugares, já está registrado com o nome e não vai poder utilizar esse nome de maneira alguma. E aí você vai lá, vai fazer toda uma identidade visual em cima daquilo e de repente ele vai virar para você e falar assim: ah, então, eu fui tentar registrar a minha empresa e esse nome já existia e a gente vai ter que fazer outra identidade visual. E aí você perdeu todo o seu tempo. Então, assim, pergunta básica: qual que é o nome da empresa? Essa empresa já tem um endereço na web? Porque, assim, às vezes também, na hora que o cliente vai fazer o site da empresa, aí ele vê que já existe outra com o mesmo nome. Daí ele se toca e fala: opa, não posso usar esse nome. Então, assim, se já tem um endereço da web, a chance desse nome ser original é muito maior, né? Você quer que o cliente, né, quer que a URL, que é o endereço do site, esteja na identidade visual? Você quer que junto com o pictograma, junto com o slogan, apareça o site da sua empresa? Isso também vai ser legal para vocês estruturarem o desenho, né, da identidade visual. Continuando, haverá um slogan que acompanhará o pictograma? Por exemplo, você tem, sei lá, bolinhos da vovó, quentinho sempre. Bolinhos da vovó seria a marca, né? Seria a identidade visual. Quentinho sempre seria o slogan. Só que assim, toda vez que o cliente quiser um slogan junto com a identidade visual, é legal que vocês perguntem se esse slogan é único, se ele é original, porque também não é legal você ter uma marca, por exemplo, sei lá, Guaraná Antártica espalha felicidade, misturando de uma outra empresa que é concorrente, de repente, não é legal isso, né, gente? Então, assim, peça para o cliente, se ele disser, ah, eu não sei, faça uma pesquisa junto com ele, né? Vejam isso certinho, porque realmente a identidade visual ela despende tempo para ser desenvolvida e não é interessante você, de repente, perder um monte de tempo fazendo, pesquisando e se esforçando para desenvolver uma coisa legal e o cliente chegar do nada e falar assim, olha, não vai dar para a gente fazer por causa disso, disso e disso, né? E qual que será o esquema de cores, né? Essa pergunta é legal para que você direcione o foco da empresa. De repente o cliente fala assim: "Ah, eu imaginei que isso daqui fosse ser, sei lá, rosa, roxo e vermelho". E aí você tá vendo naquela situação que se emprega, de repente é
uma identidade visual voltada para o mercado empresarial. E ali não vai se empregar roxo, rosa e vermelho. A gente vai ter que usar, sei lá, de repente um tom de cinza, um azul, uma coisa mais séria. E aí, a partir disso, se o cliente te disser, o esquema de cor que eu imaginei foi esse, você consegue passar para ele essa ideia. Você fala assim, olha, mas eu já estudei que nesse mercado, nesse nicho, a gente usa mais determinadas cores que transmitem seriedade, né, que transmitem outra ideia que é diferente do que se a gente usar essas cores que você está propondo, a gente vai conseguir. E, de repente, nessa hora, você consegue até direcionar mais a ideia do cliente. Às vezes ele não tem muita noção mesmo do que ele está pedindo, mas respondendo ao briefing, você ajuda ele a chegar num consenso sobre o que ele mesmo quer. E uma outra questão que é legal é se há algum símbolo que é considerado como símbolo da empresa, como um ícone pelo qual ela é reconhecida. Porque assim, às vezes tem empresas que o dono de repente tem um apelido, que é um bichinho, ou então, sei lá, é um símbolo da família. A gente tem, assim, por exemplo, empresas que tem, vamos supor, aquela que tem um castor junto com a marca do colchão. Ela tem, assim, um mascote junto com ela. Então, assim, você tem que perguntar se a empresa vai ter alguma coisa assim junto, ou se ela é lembrada por isso, porque de repente vale até investir numa forma, né, para desenvolver a identidade visual que lembre, né, esse ícone, que lembre esse símbolo pelo qual a empresa já é conhecida. E assim, ó, as outras que, pra gente finalizar, outras perguntas que são muito importantes. Qual que é o estilo da empresa? Qual que é o ramo de atuação dessa empresa? Para onde o cliente quer focar essa empresa? Porque às vezes ele não sabe onde ele está iniciando, ele não sabe qual é a área dele, e é legal, né, que ele realmente direcione para vocês também direcionarem, para que vocês escolham a tipografia correta, as cores corretas, para que vocês façam uma arte mais séria, uma arte mais engraçada. E peça para que o cliente descreva um pouco sobre a empresa, né? O que, que ela é, onde ele quer atuar, como ela surgiu, por que, que ela surgiu, quais eram os donos iniciais, ou se era só ele, se é uma ideia única, se é original, se não é, se esse ramo que ele está tentando atuar já tem muitas empresas ou se tem poucas. Isso também vai servir muito para você criar a sua identidade visual. E peça que o cliente, ao final de todas essas questões, adicione mais comentários, como as coisas que ele gosta, cores que ele gosta, pictogramas que ele gosta, no caso símbolos, sensações que ele quer passar, qual é o nicho de mercado que ele quer atingir. Bom, pessoal, com essas questões, eu acredito que vocês já consigam elaborar um briefing bem legal e passar para o cliente. E a partir disso, a gente vai começar então a desenvolver uma identidade visual. Na próxima aula, eu já vou mostrar para vocês, usando o Adobe Illustrator, como que a gente vai começar a solucionar os 3 princípios básicos da identidade visual, criando uma imagem que é agradável, única e versátil, tá bom? Até a próxima, então!